eles falam de longe, porque não podia chegar perto de Jesus, não podia chegar perto de ninguém. E Jesus, de alta voz, fala, pode falar, e chegava perto. No primeiro episódio, Jesus pôs até a mão na pessoa doente, né? E quando ele fala que a sua fé o curou, e que ele mandasse ele procurar, era tamanha a fé de Jesus, a firmeza que ele tinha na sua ação, né? Que a gente não gostaria de reparasse nisso. Ele manda procurar um sacerdote. Isso significa que o sacerdote, na época, é quem ia dizer que ele estava curado ou não. E isso significava que ele poderia voltar ao convívio com outras pessoas, entendeu? Era só. Muito bem, é isso mesmo. Porque quem expulsava, quem controlava isso eram os sacerdotes. Então, para que eles pudessem voltar ao convívio, porque se um leproso fosse pego andando pela cidade, dado esse índice de contágio que o Eduardo citou, eles eram mortos. Né? Então, realmente, para voltar ao convívio, eles precisavam da autorização dos sacerdotes. Acho que da página 263, já tem só lá o último parágrafo, um pouquinho da explicação que eu dei, mas sobre as 10 tribos que tinham como capital Samaria, tal, fala um pouco disso. Virem a página aí para 264. Logo depois das letras menores, o primeiro parágrafo está escrito assim, ó. Fica demonstrado assim que a valorização das práticas exteriores afasta o homem dos propósitos superiores que toda religião ensina. Então, os 9 judeus estavam mais preocupados com as práticas exteriores do que com a cura do espírito. E por isso Jesus falou, ó, esses daí que estão só preocupados com as práticas exteriores não se curaram inteiramente. Já aquele que não tinha tanta essa preocupação, esse sim se curou em espírito, né? Que mais? Vai voltar a falar da fé, né? No penúltimo parágrafo aí, tua fé te salvou, né? Dá a Jesus a entender que o mesmo não aconteceu aos outros, ou seja, os outros não tinham a mesma fé que... Essa questão da cura, a gente fala das casas espíritas, né, que tem trabalho de cura, é um problema, porque pode tanto fazer propaganda positiva quanto negativa, né? Porque quando a pessoa vai e não consegue, não obtém a cura, ela sai falando mal ainda. Ela não vai querer saber que não tem mérito, que não tem fé. Isso não importa para ela. Eu fui lá, não me salvou, não me curou, ainda sai falando mal, né? E nós sabemos, por exemplo, Jesus, eu não fiz esse cálculo, eu não sei se alguém tem esse cálculo. Se somar todas as passagens evangélicas de cura, quantas pessoas Jesus curou? Será que chega a 100? Só aqui foram 10, né? Mas normalmente era de alguns assim. Será que chega a 100? Não sei. Eu acho que não chega, né? Sim, do que foi relatado pelos evangelistas, não deve chegar a 100 curas. Concordam comigo? Se Jesus tinha todo esse magnetismo, por que ele não curou 1.000, 10.000, 100.000? Por quê? Né? Então é isso que a gente tem que entender. Jesus sabia toda a história daqueles espíritos, né? Olhando para eles, ele já não precisava nem olhar, né? Jesus sabia exatamente se aquele espírito estava pronto para aquilo ou não. Vimos a semana passada que alguns reencarnaram doentes, do cego, né? Até com o propósito de ser curado. Era uma pequena missão, lembra? Que era uma pequena missão, ser cego para ser curado. Então, só foi curado por Jesus aqueles que realmente estavam dentro do script, dentro da programação. Fala, Roberto. Só um comentário. Você falou que às vezes o pessoal vai na casa espírita que tem reunião de cura e não é curado e sai falando mal. Acho que isso mostra, assim, o quanto nós, espíritos imperfeitos, aqui nessa fase que estamos,
A gente está querendo milagre. Porque não existe a preocupação, não, eu mereço, ou eu tenho fé o suficiente, eu vou atrás da cura, seja eu quem for, né? Porque eu quero ser curado, porque eu quero ficar bem. E alguém tem que me curar, alguém tem que me curar, tem que ter um espírito forte para me curar. Se não me curar, o problema não é meu, o problema é de quem não curou. Então, por mais, a Dora comentou, né, do parente dela, em situação de doença difícil, como é difícil quando a gente tem alguém que a gente gosta, algum amigo, ou alguém da família passando por uma dificuldade, como é difícil a gente ter esse pensamento. Não, mas isso está acontecendo, o que eu tenho que aprender com isso? Né? Por que isso está acontecendo? Hoje eu e a Cris, a hora que nós vamos pegar a porta, nós ainda conversamos disso, né, Cris? O que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo comigo? E é isso que a Dora falou. Quando a gente está estudando a doutrina, a gente, pelo menos é o que se espera, né? É o que é melhor, a gente se revolta menos e tenta refletir mais. Mas, infelizmente, não é sempre que a gente consegue isso, né? Eu acho que grupos como esses são um apoio muito grande. Não importa o momento que a gente esteja passando, né? Uns é doença, outros são outros tipos de problema, quer dizer, problema a gente tem para escolher, né? Não precisa, tem para todos os gostos. Eu queria voltar num item que eu esqueci de comentar, que o Eduardo havia falado, que Jesus se aproximava dos doentes, né? Na palestra Por que Adoecemos, que eu faço, eu não sei se alguém já assistiu, a gente fala da imunidade espiritual de Jesus. Né? Jesus tinha uma imunidade espiritual que ele abraçava os leprosos, tá tudo certo. Não tem notícia dele ficar doente, né? Por conta da energia que ele tinha. Né? A cura será um dia, talvez já no mundo de regeneração, muito mais autocura do que qualquer outra coisa. Né? A cura vai partir de nós. Isso Cristo já falou. Quando fala da fé, pressupõe isso. A fé pressupõe mudança de hábitos, né? A fé pressupõe ações no sentido de conseguir aquilo que a gente deseja. Então, Jesus tinha essa imunidade espiritual. É importante também lembrar que pessoas vão à casa espírita, ou vão à igreja evangélica, ou vão à igreja católica, oram e conseguem se curar. Não pede para ninguém especificamente. Vai lá, senta, assiste a palestra, a missa, o culto, qualquer coisa. Nós poderíamos, eu conheço algumas dezenas de pessoas que relataram casos assim, né, que se curaram porque passaram a ir a determinados locais e tal. Também acho que na palestra Por que Adoecemos eu conto um caso que o Eurico fala, que eu já li também sobre isso, que em alguns cursos de medicina no Brasil, hoje parece que na faixa de 60% dos cursos, tem um semestre de aula sobre espiritualidade, não espiritismo, espiritualidade, onde estudos são feitos quantitativos no sentido de que pessoas que receberam visita da pastoral da saúde, dos espíritas ou qualquer outro grupo se curaram tipo em uma semana de doença X lá e a recaída foi 20%. E os que não receberam essas visitas demoraram 3 semanas para se curar e a recaída foi 60%. Então, esses são dados científicos, né, do estudo do poder energético de grupos de oração, de grupos que visitam os doentes. Eles pegam 1.000 que receberam a visita e 1.000 que não receberam. E aí fazem esse grupo controle, como é feito na saúde mesmo, né? As pesquisas é assim. Tanto que dão placebo para ver se é só da cabeça da pessoa, né? Que achou que está tomando remédio e tal. Então há muita cura sem que haja um culto exterior de cura. É isso que eu quis dizer. A pessoa simplesmente vai e se cura. Né? Porque a fé é que cura. Porque é a mudança de hábitos que cura. Né? Bom, caminhando para o final da nossa aula,
na página 265, quase o finzinho dela, a última linha, vai surgir a palavra que vai nortear o fim da nossa aula aqui. Gratidão, né? Sabe, acharam aí, ó? Gratidão é uma virtude que deve ser cultivada. Já falamos disso em aulas anteriores. Eu me lembro que num dos eventos que o Calvário ao Céu realizou, o Flávio, o Vitor Gomes, eles convidaram uma psicóloga, se eu não me engano, ela era de Monte Azul. Fala, Roberta. A Julisa, de Monte Azul. Julisa, de Monte Azul. Ela falou bastante sobre isso, sobre a questão da gratidão, sobre a liberação de hormônios positivos quando nós somos gratos. Então, a oração da manhã deve ser de gratidão, as orações de um modo geral devem ser de gratidão. E ela dizia na pesquisas, tá? Ela trouxe dados, falou que grupo que pesquisou, aonde pesquisou, com quantas pessoas, tal. Também na área de saúde, tá? Não era pesquisa espírita, não. Que a liberação de hormônios positivos dura 72 horas, aproximadamente. Então, se nós diariamente formos gratos, nós vamos gerar esses hormônios de cura, né? Da cura, da imunidade, não no nível de Jesus, claro, né? No nível de Jesus aí é um pouquinho mais difícil, mas no nível para o nosso atual estágio, né? Podemos gerar essas energias saudáveis aí. Então, gratidão é a palavra que eu gostaria de destacar. Deixa eu ver o que mais. Vamos ler um trecho aqui da página 265, que é a última página. Deixa eu só ver aqui para não ler tudo. Não, tem 4 parágrafos. Vamos ler os 4 parágrafos. Pode ser cada pessoa ler um parágrafo. Ó. Começa lá, entre os discípulos sinceros. Aí quem lê esse, depois alguém lê outro. Alguém fala eu aí. Eu não sei. Oi. Deixa eu perguntar primeiro. Eu saí 2 vezes aí que desconectei. Vocês, todo mundo ficou bem aí conectado? Eu percebi que caiu para você. Eu percebi que você caiu, mas Então todos ficaram conectados, porque teve hora que eu perdi parte da leitura, a hora que eu quis ler. Aí eu não conseguia perceber os 13 e já tinha gente lendo, eu também não ouvia. Falei, tá feia coisa hoje. Vai, Giovanni, então começa. Aí, então vai, começa aí, entre os discípulos. Antes que caia o meu, né? Eu vou ler o primeiro, então. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Ó, peraí, antes do segundo parágrafo. Vamos entender gratidão, então? Não é só chegar de manhã e falar assim, eu sou grato, né? Gratidão é aplicar proveitosamente as dádivas recebidas. Então, porque a pessoa fala, mas eu sou grato, o que está acontecendo? Não, eu só falo em gratidão, mas não sinto a gratidão e aplico isso. Isso que é importante. Outra pessoa, o segundo parágrafo. Ok. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida, do que oferecem testemunho. Não é assim, gente? Os pais, qual que é o agradecimento melhor para os pais? Não é ver os filhos se dando bem, conquistando aquilo. Eles não precisam os filhos chegar e falar, pai, eu sou grato para você. Não, a gratidão está na ação, né? Na ação de devolver em boas atitudes aquilo que recebeu. Ô Cleide, você ia ler? Sim? Então vai.
Não tá dando para ouvir, Cleide. Tá mudo ainda o seu microfone. Aí. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhes foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina por meio de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Isso. Então, olha só. Alguém acha... Eu não acho, mas vamos ver aqui se tem. Alguém acha que sofreu nessa encarnação mais do que Paulo de Tarso sofreu na encarnação dele? Levanta a mão aí. Eu acho que não. Primeiro que eu não vejo ninguém sofrendo aqui, né? Nós parece que somos privilegiados. Agora tem uma coisa, também ninguém daqui perseguiu tanto quanto ele, né? Bom, pelo menos que a gente lembre, né, Giovanni? Que a gente lembre, porque às vezes em outras encarnações podemos ter sido perseguidores, né, de toda a ordem. Mas é isso aí, quer dizer, se nós não sofremos tanto quanto Paulo e ele não esmoreceu, continuou grato, lembra daquela famosa frase de 2 aulas atrás? Tá na hora da gente parar de falar até quando, né? Até quando eu vou sofrer, né? Até quando eu vou ter que aguentar, até né? Na verdade, a gente nem sofre, né? Tá reclamando de quê? Então é isso. O último parágrafo, quem lê pra gente? Eu leio. Fabiana? Quem fará? Quem lê, Fabiana, pode ser. pode ser. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, entendendo aos outros os tesouros da vida. Isso. Então, ó, estendendo aos outros os tesouros da vida. Isso a gente faz de todas as maneiras possíveis, né? A gente tem o hábito de achar que se eu hoje teve uma promoção de torta, se eu comprei uma torta eu ajudei, se eu doei um prato de comida eu ajudei, se eu apliquei um passe eu ajudei. Tá tudo certo, é verdade, não tem problema nenhum. O problema é que isso são atos pontuais, né? A questão é viver dessa maneira 24 horas, né? Tratar todos que nos rodeiam bem, ser solícito. Tem uma palavra que a Simone usa muito, eu aprendi a usar um pouco com ela aí, que é a questão de disponibilidade, né? Ser disponível. Nós temos que ser disponíveis, estar disponíveis, porque a dor do outro não tem hora, não é verdade? O outro, a fome, a dor, o problema do outro não tem hora. Então, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? A gente fala, se alguém nos solicita, e às vezes a solicitação é me ouvir, a pessoa quer que a gente ouça. E às vezes é tudo que ela precisa naquele momento. Então não precisa ser necessariamente um ato pontual de filantropia para a gente fazer o bem. Às vezes em casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, com os pais, porque os pais idosos, às vezes o pessoal fica com pouca paciência, né, de ouvi-los. Então, tudo isso são atos de gratidão, demonstração de que entendemos a mensagem do Cristo. 16h56, antes de encerrarmos, alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Eu vou parar de gravar a nossa aula então, só um segundinho.